A morte da Imperatriz Leopoldina. Grávida pela 8ª vez, com sintomas de depressão, a imperatriz não se encontrava bem de saúde física e psicológica desde o início de novembro de 1826. Claramente, o relacionamento extraconjugal de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos a afetava, tendo em vista que Dom Pedro não fazia questão alguma de esconder seu relacionamento amoroso com Domitila de Castro. Além disso, Dona Leopoldina estava muito apreensiva sobre o casamento entre sua filha primogênita Maria da Glória e seu tio Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. A despedida do casal. Dom Pedro I precisava viajar para o sul do Brasil para tentar resolver algumas questões sobre a Cisplatina. Como Dona Leopoldina estava doente, o imperador decidiu adiar a viagem por alguns dias. Após uma pequena melhora no estado de saúde da imperatriz, o imperador partiu rumo ao sul, na noite do dia 23 de novembro. Mas antes, Dona Leopoldina o chamou e disse: "Eu estou morrendo. Quando você voltar do Rio Grande, eu não estarei mais aqui. Os que são separados na vida serão unidos depois da morte." Eles se abraçaram aos prantos e ela lhe perdoou por todas as ofensas cometidas. O último compromisso da imperatriz. O imperador partiu para o sul e deixou a esposa como regente. No dia 29 de novembro de 1826, a imperatriz se esforçou, conseguiu se levantar da cama e presidir o Conselho de Ministros. Depois disso, sua situação piorou visivelmente e todos os compromissos oficiais foram cancelados. A apreensão já era sentida pela população carioca quando o Diário Fluminense anunciou um comunicado subscrito pelo porteiro imperial da Câmara. Em consequência de continuar o incômodo de Sua Majestade a Imperatriz, não há beijamão nos dias 1 e 2 do próximo mês de dezembro. No dia 1º de dezembro, seria comemorado o 4º aniversário da coroação e sagração de Dom Pedro I. Mas a celebração foi adiada, pois o imperador estava no sul do país, e também pela continuação da enfermidade de Sua Majestade a Imperatriz. No dia seguinte, outra celebração foi cancelada, a comemoração de aniversário de 1 aninho de Pedro de Alcântara, o filho caçula do casal. Ao meio-dia, uma má notícia foi publicada no boletim de 3 de dezembro, assinado pelo médico da Imperial Câmara, Dr. Vicente Navarro de Andrade, Barão de Iomirim. Sua Majestade a Imperatriz passou a tarde de ontem com pouco cômodo. A febre conservou-se do mesmo modo que dantes. As evacuações biliosas, abundantes e numerosas. A tosse gutural teimosa. O sono pouco e não suficiente. Pelas 8 horas da noite houve um ligeiro espasmo de garganta com algum suor durante o mesmo espasmo. O aborto. A cada dia que passava, o estado de saúde de Dona Leopoldina piorava. Os boletins médicos afirmavam que a imperatriz sentia fortes dores no nervo ciático, febre, diarreia e constipação. Entretanto, não havia nenhum sinal de um possível aborto. Já no dia 30 de novembro, o estado de saúde de Dona Leopoldina declinou. A imperatriz teve insônia, fastio, tosses, espasmos e crises de ansiedade. Os ataques de melancolia que a imperatriz sofria eram tão graves que a faziam chorar como uma criança. Segundo o barão de Inhomirim, Dona Leopoldina teve algumas convulsões e evacuações sanguíneas. Os médicos faziam reuniões diariamente para discutir qual seria o melhor tratamento a ser dado à imperatriz. A medicina da época não ajudava muito. Usaram sanguessugas em diversos lugares do corpo de Dona Leopoldina e rasparam sua cabeça. Também fizeram exames de toque na imperatriz grávida. Vale lembrar que nessa época os médicos desconheciam a importância de lavar as mãos
antes de fazer um exame como esse, o que pode ter levado a alguma outra infecção. No dia 2 de dezembro, Dona Leopoldina dormiu bem, mas continuou com uma evacuação sanguínea. Às 2 horas da tarde, sofreu um aborto de um feto do sexo masculino, que mostrava ter cessado sua vida recentemente. A piora. Depois do aborto, o estado de saúde da imperatriz ficou estável e ela conseguiu dormir. Entretanto, quando ela acordou, notou-se que Dona Leopoldina falava frases sem sentido algum e acusava a Marquesa de Santos e os médicos de envenenamento. Depois disso, a imperatriz passou a alimentar-se somente de caldos. Há comoção popular sobre a saúde da imperatriz. Durante a enfermidade da imperatriz, a capital do Rio de Janeiro esteve consternada e todos procuravam saber o estado da soberana, de modo que o Paço de São Cristóvão estava continuamente rodeado pelo povo. A imperatriz era estimada e querida por todos. Durante a moléstia, não houve quase pessoas, de qualquer classe da sociedade, que não fosse uma ou mais vezes ao Palácio de São Cristóvão escrever seu nome, saber notícias do estado da augusta enferma e mostrar interesse pelo seu restabelecimento. A consternação do povo era indescritível. Nunca sentimento mais unânime foi visto. O povo se encontrava literalmente de joelhos, implorando ao Todo-Poderoso pela conservação da imperatriz. As igrejas nunca se esvaziavam, e nas capelas domésticas todos ficavam prostrados de joelhos. No dia 4 de dezembro, Dona Leopoldina se confessou com o bispo Dom José Caetano e recebeu a extrema-unção. A despedida dos filhos. Na manhã do dia 4, após se recuperar dos nervos, ela pediu para chamarem os filhos para se despedir deles. Em seguida, ela chamou todos os criados do palácio em redor de si e, enquanto eles choravam, perguntou a cada um se o tinha ofendido. Dona Leopoldina partia dessa vida deixando um grande exemplo de humildade e piedade. Então, às 10 horas da manhã do dia 11 de dezembro de 1826, a morte pôs fim aos seus sofrimentos. A reação de Dom Pedro I. No sul do Brasil, ao saber da morte de Dona Leopoldina, Dom Pedro retornou às pressas. Chalaça, o velho amigo de Dom Pedro, registrou. Pedro sentiu o golpe da perda. Apesar de atarefado em meio aos mapas, tropas e projetos de campanha, meu amigo recebeu a notícia com profunda mágoa. Tremeu e arrancou os cabelos. Em seguida à morte de Leopoldina, organizou-se para ela a última cerimônia do beijamão. Na manhã do dia 13, a cerimônia começou. A imperatriz foi sepultada com os mesmos trajes usados na coroação de Dom Pedro I. A primeira a beijar a mão enluvada de Dona Leopoldina foi sua filha primogênita, Maria da Glória, na época com apenas 7 anos de idade. Em seguida foram suas irmãs, e por fim o caçula Dom Pedro de Alcântara, que havia completado 1 ano dias antes. Depois foi a vez dos altos funcionários e demais cortesãos. Funeral. Às 8 horas da noite, iniciou o cortejo fúnebre rumo ao convento da Ajuda, primeiro lugar de repouso da imperatriz. Em 1911 foi trasladada para o convento de Santo Antônio e atualmente repousa na cripta imperial do Ipiranga, em São Paulo. Os sentimentos da população são confirmados por muitas testemunhas, entre elas o representante da Prússia, Theremin. A consternação do povo era indescritível. Nunca, desde a morte de Luís XV, rei da França, sentimento mais unânime foi visto. Toda a cidade estava de luto. Uma dor muda de desespero tomava as fisionomias.
Negros, mulatos, portugueses, ingleses, italianos, alemães, todos choravam em comum a morte da imperatriz. Pela primeira vez, sentiam-se irmãos. O ódio nacional calava-se e os ressentimentos pessoais desapareciam. Era uma mulher querida por todas as classes sociais, incluindo a dos escravizados. Os pobres negros andavam pelas ruas por muitos dias gritando: "Quem tomará agora o partido dos negros? Nossa mãe se foi!" Muitos e sentidos foram os lamentos das várias escolas e estabelecimentos de caridade. A imperatriz Leopoldina partiu deixando uma nação enlutada e 5 crianças órfãs no Paço de São Cristóvão. O ódio a Domitila de Castro. O sentimento do povo era ameaçador. Queriam vingança contra a amante do imperador, que era até então considerada culpada pela morte da amada imperatriz. Corriam boatos na cidade que a amante tinha envenenado Dona Leopoldina. Cartas anônimas em tons de ameaça foram enviadas aos ministros. Os conselheiros decidiram afastar Domitila da corte, pois acontecia um rebuliço na cidade. 2 tiros foram disparados sobre um dos cunhados da Marquesa de Santos, e sua casa foi apedrejada. Vale lembrar que após a morte de Dona Leopoldina, nunca mais Dom Pedro I conseguiu reconquistar a simpatia do povo, pois muitos o julgavam como causador da morte da amada imperatriz. Os jornais registravam a reação da população. Choravam famílias no interior de casas, e mesmo os estrangeiros não escondiam as lágrimas. Do sobrado à senzala, do comércio ao zungu, onde se reuniam os escravizados, das ruas às estradas, o povo chorava. A cidade do Rio de Janeiro cobria-se de luto. Os lamentos mais sinceros eram dos pobres e humildes que a soberana tinha sempre ajudado quando viva. Fazia constantes doações, obras de caridade, vendeu muitas de suas joias para suprir a necessidade das viúvas e inválidos, e acabou morrendo endividada por conta disso. Dona Leopoldina ajudou incontáveis famílias e enfermos. De acordo com alguns relatos, o imperador demonstrou provas inequívocas de uma grande dor pela morte da esposa. Após o sepultamento, o imperador se isolou no palácio por 8 dias e escreveu os seguintes versos: "O mundo não verá mais noutra idade, modelo mais perfeito nem melhor, de honra e candura, amor e caridade." A suposta briga e agressão. Sobre a morte de Dona Leopoldina, existem várias especulações. Uma versão dessas lendas conta que Dom Pedro I teria empurrado a imperatriz da escada e ela teria quebrado o fêmur. Outra diz que Dom Pedro teria dado um chute no abdômen da esposa grávida. Outra versão diz ainda que Domitila teria envenenado a imperatriz. Todos esses boatos não passam de lendas contadas de geração em geração. Em 2012, a historiadora e arqueóloga Valdirene Ambil, em parceria com a USP, exumaram o corpo de Dona Leopoldina, e após muitas análises e estudos, o médico Dr. Luiz Roberto Fontes chegou à conclusão que a causa-morte de Dona Leopoldina não teve nenhuma ligação com alguma ação violenta. O aborto não foi consequência de um trauma físico sofrido por Dona Leopoldina. Para que haja um abortamento causado por um trauma, é necessário que a força aplicada seja muito violenta, como atualmente, por exemplo, um acidente de trânsito, onde a vítima sofreria hemorragia, entrando em óbito em questão de horas. Lembrando que Dom Pedro I partiu do Rio de Janeiro para Cisplatina em 23 de novembro de 1826, ou seja, 9 dias antes do aborto sofrido pela imperatriz, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 1826, e 18 dias antes de sua morte, em 11 de dezembro de 1826, afirmando mais uma vez que ela não faleceu em decorrência de uma agressão física,
mas sim por uma infecção uterina ou puerperal. E se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo!